Para uma pessoa, a sabedoria é algo fundamental. O saber algo novo ou o buscar melhorar as nossas competências, as nossas habilidades, né, o nosso intelecto. E além disso, é muito importante estar bem informado sobre o que acontece no nosso meio, né? Não é neura, não é uma coisa ruim você estar informado sobre as coisas que acontecem no seu meio. É necessário para o cristão, para o religioso, para o ateu, para o político, para o economista, para o engenheiro, para o médico, estar antenado sobre todos os assuntos, todos aqueles assuntos que têm relevância dentro da sociedade, que causam impacto à sociedade. Então, não se pode dizer, eu não gosto de política, eu detesto política, não vou ler sobre política. Na verdade, no Brasil, eu acho que a sensação não é exatamente a de que nós detestamos política, mas sim de que nós detestamos os políticos, ou a forma como a política é feita aqui. Então, tem que se quebrar esse pensamento, e é um paradigma, na verdade, de estabelecer apenas aquilo que você se sente confortável como sabedoria, como conhecimento, como habilidade. É sempre necessário, no viés do conhecimento, do saber, estar antenado sobre diversas coisas. É uma obrigação nos dias de hoje. Nossa, o cara me deu uma fechada aqui, enfim. Portanto, eu estabeleci um método para mim, uma metodologia para mim, porque as notícias elas são muitas e são passadas em muitas frentes, né? Então eu estabeleci para mim um método para que eu conseguisse absorver boa parte das notícias que vão sendo aí postadas nos sites, nos principais sites de notícias todos os dias. E é muito importante também, eu acho muito importante para mim, que eu consiga opinar sobre essas notícias, sobre esses fatos. E para que eu consiga opinar sobre esses fatos, quando uma notícia me atrai, eu não leio apenas um artigo, ou apenas a notícia, a manchete que está ali. Eu procuro me informar um pouco mais, ler pelo menos mais 2, 3 notícias, ou relativas ou correlatas, para que eu consiga formar a minha opinião um pouco mais, para que a minha opinião seja um pouco mais embasada e que esteja um pouco mais dentro também dos meus princípios, dos meus valores éticos, morais e assim por diante. Então, o meu método é o seguinte: eu leio a manchete, né, do dia, porque a manchete ela determina aquela notícia que as pessoas consideram mais expressiva, né? E ela não necessariamente é a mais lida, a mais acessada, mas ela é a mais expressiva, que pode causar um impacto maior à sociedade, né? Então, nos últimos dias, a manchete foi política, né? Com a denúncia do Lula na Operação Lava Jato, né? Colocaram ele nas mãos do juiz Sérgio Moro. Então isso tomou as manchetes de uma forma muito, muito impactante, né? Mas as manchetes mudam. Às vezes no mesmo dia você tem 3, 4, 5 manchetes, né? Então é importante estar antenado sobre isso, né? Mais do que as manchetes, eu costumo dar uma olhada também no que as pessoas estão lendo mais, né? E eu percebi uma coisa nos últimos dias: a manchete ela nem sempre corresponde à notícia mais lida. Aliás, raramente é a notícia mais lida. As pessoas elas não buscam, pelo menos é o que determina os algoritmos dos sites, né, que fazem as contas de o que as pessoas estão acessando mais. Eu confio nisso, eu acho que é real, né? Eu acho que eles não iam burlar um sistema eu não acredito nesse nível de conspiração, né? Eu acho que eles realmente funcionam. Porém,
eu procuro ler pelo menos uns 2, 3 sites de notícias, não um só. Enfim, e eu percebi que as pessoas elas não se interessam muito por temas de cunho político, de cunho econômico, tecnológico. Essa não é a área de interesse, pelo menos da maioria das pessoas. E pior que isso, eu acho uma coisa muito ruim, sempre a manchete, ou na maior parte das vezes, a manchete não, desculpe, a notícia mais lida, ela diz respeito a alguma fofoca, ou alguma coisa de cunho social. Enfim, é o país em que a gente vive, né? E nem sempre são os sites que determinam para que as pessoas leiam isso. Às vezes as pessoas realmente passam pela manchete, ou leem só o título da manchete, não procuram nem entender por que aquilo é uma notícia que mereceu uma manchete, né, na opinião dos jornalistas, e vai direto para as notícias lá da coluna social, da coluna de entretenimento. É natural, as pessoas estão cansadas, né, de tanta coisa ruim. Mas, de novo, nós não podemos nos tornar pessoas alienadas, não podemos viver no mundo da lua, esperando que o mundo, as coisas que estão acontecendo à nossa volta não venham causar impacto nenhum a gente. Elas causam muito impacto a nós. Então, é preciso estar antenado, informado e buscar a sabedoria acima de tudo. E isso a gente não consegue se a gente não for atrás. É isso aí, tchau, tchau.